Mojuba a todos, eu me chamo Wesley Máximo, sou Omó do Orixá Jagum e faço parte da rede Juventudes e Terreiros de Pernambuco. Estamos aqui hoje para lançar o vídeo do projeto audiovisual Sabedoria de um Sacerdote e contamos hoje com a presença do Babalorixá Fábio de Umulu. Meu Mojubá a todos, para mim é uma honra participar desse projeto e ainda mais sendo o primeiro, de vários que virão. Para quem não me conhece, me chamo Fábio. Na verdade, moro em Pernambuco desde criança, mas na verdade sou alagoano, Sou filho de um pernambucano da cidade de Pesqueira e de uma alagoana. Nasci em Alagoas e moro em Pernambuco ainda muito criança. Eu descendo de uma família de 6 filhos e o único que é do orixá sou eu. Eu fui iniciado ao orixá Umulu e fui iniciado por um babalorixá de Oxum, mas hoje não me encontro mais no axé dele. Dou prosseguimento às minhas obrigações com outro sacerdote, mas o respeito, o carinho, a admiração continua a mesma, não mudou absolutamente nada. Só achei que não dava mais e fui procurar o que as pessoas tanto falam que o melhor, Não que lá não fosse o melhor, mas talvez não tivesse mais o que fazer no meio. E para mim é uma honra participar do projeto. Babá Fábio, já que o senhor foi iniciado ao Orixá Umulu, me conte um pouco da história desse orixá. Bom, na pátria-mãe, na África, se formos observar, na verdade, a Junsun em África seria a natureza do culto Marri, o culto que, como a gente conhece popularmente, o culto de Jeje. E que, quando os negros vieram ao Brasil, houve muita diferença, e todo mundo sabe disso, que existe uma diferença muito grande entre o culto Lessé, orixá da pátria-mãe da África, com o candomblé. Então, no Brasil, a Junsun passou a ser cultuada como se fosse um título, ou seja, uma qualidade de um mundo. Então foi iniciado a Ajunfun, que na África seria um voodoo do povo Marri, e não um orixá. Mas aqui existe essa diferença de candomblé, de cultura ser orixá, mas eu pratico o candomblé, sou quetu, e assim eu faço. Babá Fábio, existe alguma cantiga assim específica que é dedicada ao seu orixá, ao Umulu, a Junfum, que o senhor gostaria de entoar para a gente hoje? Sim, existe sim cantiga específica para a Junfun, porque todo mundo acha que só existe roda de Bani, que seria no caso a roda de Xangô, mas também existe roda de Umulu. E existe uma cantiga que fala assim de Ajunfun. A cantiga é assim: Ifele fele mi bailó, e é um giomoluto. Ifele fele mi bailó, e Ajunfun um aile. Essa é uma das cantigas que fala sobre Ajunfun. Aqui em Pernambuco hoje é muito comum que as pessoas, quando abrem seu candomblé, abrem seu terreiro, que elas suspendam pessoas para lhe auxiliar nas atividades do terreiro. O que é que o senhor acha da suspensão para abiãs? Bom, eu penso da seguinte forma: existe uma grande diferença entre ser suspenso e ser confirmado. Acredito da seguinte forma: se o indivíduo ele simplesmente só foi apontado ou suspenso e não é confirmado, abiã ele é como qualquer outro abiã que não foi suspenso. Então não deveria existir regalias para suspenso. Aliás, não deveria existir não se existe regalias. Se o indivíduo simplesmente foi suspenso e ele não se confirmou, se ele não passou por marô, ele ainda é abiã como qualquer outro abiã. Então, suspenso abiã é suspenso e ponto final. Não se existe regalia. Portanto, suspenso não dá ruim com o orixá, suspenso não vira orixá, suspenso não roda ninguém com orixá,
Suspenso não pode ser tratado como um confirmado, porque se o indivíduo ele já passa automaticamente a ter regalias de um confirmado, então para que se confirmar? É a mesma, então, se a gente for olhar por esse contexto, a gente vai pensar na seguinte questão. Se um suspenso ele já passa a ter regalias como um confirmado, então se entende ou se subentende que o IAU ele vai ter que ter regalias de babalorixá pelo fato de ter sido iniciado, não é isso? Então se simplesmente só é suspenso, só é apontado, não é confirmado, é abian como qualquer outro abian e não existe regalia, não existe status nenhum. E no caso dos caminhos e qualidades dos orixás, como o senhor interpreta isso? Bom, muita gente confunde juntó com caminhos. E muita gente define a qualidade do orixá simplesmente pelo juntó. Vou te dar um exemplo. Por exemplo, muita gente acha que para ser de Iemanjá com pé é obrigatório ser de Iemanjá com Ogum. Não existe essa obrigatoriedade. O indivíduo pode ser muito bem ser iniciado a Iemanjá com pé e ter como juntó Xangô, ter como juntó Oxóssi, ter como juntó até mesmo orixá Omulu. Não se existe essa obrigatoriedade. Sobre a questão de abiãs com qualidade, eu penso da seguinte forma. Se a cabeça de um abiã não tem um orixá definido, então como é que se vai se dar qualidade de santo a um abiã? Eu acho até errôneo, porque tem gente até que dá até qualidade de adjuntó a abiã. Então, eu que estou formando agora um candomblé, que estou construindo uma casa de santo, que estou com filhos de santo, é isso que eu passo para eles. Quando chega na minha casa, que eu coloco meio de Negum, e por exemplo o indivíduo é de Ogum, eu digo a ele, você é de Ogum. Se ele me questionar, mas pai, qual é a qualidade do seu Ogum? Eu explico a ele o seguinte: qualidade de santo é como registro de nascimento. O indivíduo ele só vai passar a ter registro de nascimento após nascer. Se ele não nasceu por orixá, ele não tem qualidade de santo. Esse é meu ponto de vista. Isso não significa que eu discordo das casas que dá qualidade de santo a mim. Na minha não tem. Já tive, na época que fui iniciado, porque era aquilo que eu vivia. Hoje o mundo que eu vivo é diferente, não desfaço de nada do que eu passei, ao contrário, respeito até demais. Mas na minha casa, no meu axé, a Bian não tem qualidade de santo. Tudo isso que a gente percebe, né, Pai Fábio, é que o senhor, mesmo sendo tão jovem, é uma pessoa de muita sabedoria. E hoje em dia se fala muito da questão de Ebori. No caso, o que significa Ebori? E qual é a sua importância? Bom, é bom que se entenda uma coisa. Se partindo do princípio que a cabeça é o ponto de equilíbrio de qualquer indivíduo, de qualquer ser humano, então, para que serve o Buri? O Buri ele simplesmente serve, a finalidade específica do Buri é confortar a cabeça do indivíduo para que ele tenha axé. Porque se a cabeça é o ponto de equilíbrio, e se você tem uma cabeça bem... Então, o Eburi, ele tem como finalidade fortalecer a cabeça do indivíduo, para que ele tenha crescimento, para que ele tenha paz, para que ele tenha dinheiro, porque uma cabeça bem cuidada, a pessoa progride, a pessoa cresce, a pessoa tem emprego, a pessoa tem dinheiro. É importante também que se observe o seguinte, que o culto de Uri, ele depende do culto de orixá. Em Buri, não se existe a obrigatoriedade que se exista transe. Ou seja, quando se toma Buri, se está dando de comida à sua cabeça, que é o seu ponto de equilíbrio, e não a seu orixá. Dar de comida ao orixá é uma coisa, dar de comida ao Uri é outra coisa totalmente diferente. Então o Buri, ele segue determinadas regras. O Buri tem algumas comidas específicas, Buri tem cantigas específicas, Buri tem rezas específicas, e essas regras têm que ser seguidas. Então, como eu falei, não existe a obrigatoriedade do trânsito.
isso não impossibilita que o orixá possa virar. Caso o orixá vire, a gente pede ao orixá, desvire o orixá e dá continuidade ao procedimento do buri. Então, a finalidade do buri é justamente essa, dar de comida ao ponto de equilíbrio do ser humano. Porque uma cabeça fraca, uma cabeça que não está alimentada, o filho não cresce, o filho não tem emprego, o filho não tem, não vence na vida, não consegue alcançar seus objetivos. Então a finalidade do buri é justamente essa. Também é importante se dizer que o buri, o culto a Ori, ele não é simplesmente para os iniciados no candomblé. Um cliente pode tomar um buri sem problema nenhum. Uma pessoa que não é do candomblé, mas que através de Medelegum fala que a cabeça precisa tomar um buri, pode se dar um buri sem problema nenhum. Não existe a obrigatoriedade do indivíduo que está tomando buri ser do orixá. E não se toma só buri em obrigação. Assim, basta que a cabeça necessite, independente se o filho está ou não tomando obrigação. Babá Fábio, é muito comum, né, ouvirmos falar de cargos, né, funções que são dadas a pessoas que, no caso, não rodam, não dão transe com o orixá. No caso, para mulheres, dizemos, né, equedes, e ogãs para os homens. Qual é o seu ponto de vista em relação a esses títulos que são dados? Bom, Wesley, é de extrema importância, né, a gente esclarecer. Primeiro, equede é um título do povo marrom. Portanto, não é iorubá, é fon, e traduzido para o português significa segunda, ou seja, segunda pessoa após o sacerdote. Em África, geralmente se é chamada de Ajoli, que é o feminino de Ogã. Na tradução que eu faço parte de Antóis, particularmente chamamos de Yarobá, que significa cuidadora de reis. É bom deixar bem claro que ninguém é só Ogã ou só Eked. Quando uma mulher, por exemplo, é iniciada a Eked, Eked é posto. Todo posto tem um cargo. Ninguém é feita só simplesmente Eked. Fulana vai ser iniciada a Eked, mas ela vai ter que ter uma função específica na roça. Por exemplo, vai se fazer uma Eked, que posto ela vai assumir na casa. Existe também a questão da compatibilidade do posto com o orixá, ou seja, determinadas pessoas só podem assumir determinados postos se eles forem de determinados orixás. A exemplo, a Xogum tem que ser de Ogum, a Sobá tem que ser de Umbu. E existem os cargos que não têm essa ligação com o orixá, por exemplo, Eked e Atebeixe, que é a mulher que é responsável por cantar os cânticos sagrados da casa. Então, um Eked e Atebeixe, ela pode ser de qualquer orixá. Mas, por exemplo, uma Ialossane, seria muito estranho ter uma casa, uma Ialossane de Oxum, não é verdade? Até porque o nome do posto, ele já remete ao orixá, Ossane. Então, para ser Babá Lossane, tem que ser de Ossane. Para ser Ialossane, tem que ser de Ossane. Existem cargos também que não existe a obrigatoriedade de ser só Eked ou só Ogã. Por exemplo, uma Ialorixá ou uma mulher Iaô ou Ebome, ela também pode assumir posto. Uma mulher, tanto rodante como Eked, pode sem problema nenhum assumir o posto de Atebeixe, que é o posto que eu citei logo no começo, que são as mulheres que são responsáveis por cantar os cânticos sagrados da casa. Eu só acho de extrema importância, e eu bato muito na tecla, essa questão de que ninguém é só Eked, ninguém é só Ogã. Então, para todo cargo existe um posto. E isso tem que ser seguido. Me irrita muito as pessoas acharem e fazerem nas suas casas Eked e achar na cabeça delas que Eked é feita só para dançar com santo. Quando na verdade não se existe cargo para dançar com santo. O orixá não precisa de ninguém para dançar.
O orixá não precisa de coreógrafo, não precisa de auxiliar para dar. O orixá ele tanto pode dar com alguém, que não existe problema, não existe restrição, como o orixá também pode dar sozinho, sem que haja um EQED ou alguma particular na minha tradição, alguma não dança com orixá, mas não existe essa obrigatoriedade de que a EQED é feita para dançar com você, e isso me irrita profundamente. Então, esse é meu ponto de vista quando se refere a orgãs, EQEDs, que eu particularmente prefiro chamar de ajoelho, ou rodantes ou não, é muito complicado essa lição, mas acho que você entendeu. Babá Fábio, no caso do senhor, o senhor é jovem, é sacerdote, né? É uma pessoa que automaticamente, por ocupar essa posição de Babalorixá, se torna uma referência para outras pessoas, né? Como é que o senhor encara isso, de ser jovem, mas também ser um sacerdote? Eu encaro com muita responsabilidade, é um peso muito grande, porque quando você está na direção de alguma coisa, você automaticamente, como você falou, você passa a ser referência para alguém. Então, quando você passa a ser referência de alguém, você tem que entender que você tem que servir de exemplo para alguém. Eu, particularmente, procuro me inspirar nos meus mais velhos, no meu atual Babalorixá, Babá Júnior de Jardim. Então, eu procuro passar para meus filhos essa importância de seguir uma tradição. Então, eu encaro com muita responsabilidade, me dedico muito. Como eu já falei, eu não brinco de orixá. Se eu não sei, eu falo que eu não sei, procuro ir atrás. Mas é uma responsabilidade muito grande, muito árdua. Ele sofre muito, é muita traição, é muita mentira. E me refiro a filhos, não me refiro ao orixá. Mas é uma responsabilidade muito grande, mas é muito prazeroso. É assim, quando você, por exemplo, recebe um abraço do orixá, aquilo é como valesse por milhões e milhões. Eu particularmente interpreto o abraço do orixá como se fosse um reconhecimento de alguma coisa que você fez de bem para ele. Então eu encaro com muita responsabilidade, amo o orixá, amo o que eu faço, amo meus filhos de santo, sou para cada um, que cada um é para mim. Mas com muito zelo, muito amor, muito carinho, e é dessa forma que eu interpreto a vida dos jovens sacerdotes. Bom, gente, e finalizamos por aqui, né? Essa primeira edição desse novo projeto que a Rede Juventude de Terreiros está promovendo, né? Gostaria de agradecer a Babá Fábio pela sua sabedoria, pela sua participação, disponibilidade, né? Que nos respondeu aqui com muita clareza, né? Com muita coerência e mostrou que realmente é possível ser jovem e é possível também ser sacerdote, né? Sem fugir do foco, né? Sem fugir da tradição, né? Pela sua fala, o senhor expressou que realmente o senhor é adepto da nossa religião candomblessista, né? E dessa forma o senhor se empenha em dar continuidade a um legado que já foi passado para o senhor. Muito obrigado.